Boa tarde, amadas irmãs. Quando chegamos no final do ano, olhamos para trás. Nós vemos o amor, a fidelidade e o cuidado de Deus para conosco. Então é de uma maneira muito espontânea que brota em nós ações de graça ao Senhor. Você sabe que o sentimento de gratidão é um sentimento que Deus dá muito valor. Ele se derramou por nós durante o ano inteiro. E Ele espera uma reação da nossa parte. Se nós apreciamos ou não, se damos ou não o valor a Ele e ao cuidado dEle. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18, mostram alguns sentimentos que o Senhor dá valor. Eu gostaria que todos nós pudéssemos nos lembrar disso. Deus se importa com os nossos sentimentos e Ele olha esses nossos sentimentos. Regozijai-vos sempre. Deus olha se nós estamos ou não alegres. E Ele fica feliz quando nós estamos alegres. Ele fica triste quando nós ficamos tristes. Mas Ele quer que nós fiquemos alegres. Por isso Ele diz: regozijai-vos sempre. E aqui diz: orai sem cessar. Deus dá valor à nossa oração. Depois diz: em tudo dai graças. Então, o Senhor dá valor ao sentimento de gratidão. E aqui diz: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se essa é a vontade de Deus, isso é algo que Deus quer. E Deus deseja ver em nós. Hoje nós estamos numa reunião de ações de graça. Eu gostaria de ler uma porção do Salmo 107, 107, com vocês, amadas irmãs, para que nós tenhamos uma visão ampla da questão do sentimento de gratidão e também das dificuldades, depois das dificuldades vem a gratidão ainda. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Isso quer dizer que o sentimento de gratidão vem de uma constatação nossa: o Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Isso é uma constatação que nós precisamos ter. Se nós constatamos isso, existe gratidão. Daí o versículo 2 diz: digam-no. Então quem deve falar, louvar, agradecer? Digam-no os remidos do Senhor. Amém. Aqueles que foram salvos por Ele. Eu creio que todos nós aqui estamos nessa classe, né? Remidos do Senhor. Amém. Não somente isso, aqui diz: os que Ele resgatou da mão do inimigo. E ainda mais no versículo 3: e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Congregou, nos fez reunir juntos. Então, os remidos, os que Ele resgatou e congregou. Então tudo isso deve gerar gratidão em nossos corações. Qual é a história nossa? Versículo 4 diz: andaram errantes pelo deserto por ermos caminho, sem achar cidade em que habitassem. Aqui conta experiências da nossa vida. Experiências, momentos que nós andamos errantes, sem direção. Momentos
em que não conseguimos encontrar cidade, ou lugar de habitação, ou lugar de repouso. Nós não passamos por momentos assim durante esse ano. Certos momentos ficamos sem direção. Certos momentos sentimos: eu preciso de um lugar de habitação. Versículo 5: famintos e sedentos. Certos momentos estamos famintos, sedentos. Sentimos necessidades. E aqui diz: desfalecia neles a alma. Quando nós lemos essas porções, nós nos identificamos. Nesse ano que está chegando ao fim, tivemos momentos assim. Mas aqui diz, no versículo 6, então na sua angústia, clamaram ao Senhor. Aleluia. Amém. Nós temos um Senhor. Amém. Um Senhor a quem nós podemos clamar. Sim. E isso faz toda a diferença. Aqui diz, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eles estavam errantes, né? No versículo 7 diz: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Isso quer dizer, encontrar o lugar de descanso. Amém. E ainda mais, versículo 8 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Aqui fala da bondade do Senhor e as maravilhas que Ele faz. Esse sempre deve ser o nosso testemunho a respeito de Deus. No versículo 9 diz, porque nos versículos anteriores, no versículo 5 falou que estavam famintos e sedentos. Versículo 9 diz: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então as necessidades o Senhor supriu todas. E no versículo 10 diz: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Aqui mostra quando nós deixamos a palavra de Deus, desprezamos o conselho do Altíssimo, resultado é que nós ficamos nas trevas, ficamos presos em aflições, nosso coração fica abatido, caímos e não encontramos socorro, porque nos afastamos. Mas versículo 13 mostra que sempre tem um caminho de volta. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Estava nas trevas, tirou das trevas e das sombras da morte. Tinha cadeias, lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. E diz ainda no versículo 16: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aqui mostra que em todas as situações em que nós nos sentimos presos, cativos, quando clamamos ao Senhor, há o caminho. Amém. E aí devemos render graças ao Senhor. E no versículos 17 e 18, eu vou ler de acordo com a versão King James atualizada. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa das suas iniquidades.
todo alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Isso mostra que quando a nossa conduta se torna inadequada, nós ficamos doentes espiritualmente. E qual é a manifestação, qual é o sintoma da doença espiritual? É que nós aborrecemos a comida. Nós não queremos comer. Isso não acontece com a gente quando está doente? Não dá vontade de comer. Isso é sinal de doença espiritual. E aqui diz que chegaram às portas da morte. Mas novamente temos o caminho, versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Amém. Olha, a gente vai lendo esse salmo, a gente percebe. Não interessa qual seja a situação. Quando nos afastamos do Senhor, um montão de coisas vem. Mas quando clamamos a Ele, nós somos restaurados. Amém. E deve haver gratidão em nossos corações. Agora, o versículo 20 é um versículo importante. Diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Quando o Senhor envia a sua palavra, Ele nos sara e nos livra do que é mortal. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Agora, ligado à reunião dessa tarde, nós temos os versículos 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Então, olha, não interessa qual seja a situação, há libertação e depois da libertação há ações de graças. Rendemos graças ao Senhor. E aqui diz: ofereçam sacrifícios de ações de graças. Nós vamos agora ver essa porção ligada a sacrifícios de ações de graça. Oséias 14, versículo 2. Oséias 14, 2 diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Isso quer dizer o quê? Que Deus espera ouvir algo, não somente algo que saia do nosso coração, mas algo que saia dos nossos lábios. Algo que o Senhor possa ouvir e as pessoas em nossa volta também possam ouvir. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui fala de sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, o versículo 16 de Hebreus 13, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim: de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Amém. Tá.
Vamos agora ver essa questão do sacrifício de louvor, sacrifício de ações de graças, o sacrifício da prática do bem e da mútua cooperação. Deus olha para o nosso coração. E é no nosso coração que sai esse sentimento. E aqui diz, em Hebreus 13, versículo 15, sendo assim, por intermédio dele, por intermédio de Cristo, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor equivale àqueles sacrifícios que os sacerdotes faziam para ofertar algo a Deus. Então Deus olha isso com muita atenção. E Deus dá muito valor a isso. Para nós, talvez, não seja algo assim tão importante, mas para Deus é. Deus olha para isso de uma maneira muito importante. É esse sentimento de gratidão a Deus, esse louvor a Deus, que sai dos nossos lábios. Deus não quer um louvor que saia somente do nosso coração. Ele quer um louvor que saia dos nossos lábios. Nós podemos ver isso. Digamos, mas irmãs, se o seu marido diz para você: querida, eu amo você, mas eu não preciso mais falar, nunca mais na vida vou falar para você eu te amo, porque você sabe que eu te amo. E aí? Você vai querer ouvir? Não, mas ele assim, é de coração. Não precisa sair da minha boca, é de coração. Você vai ficar satisfeito? Você quer ouvir, não quer? Sim. Deus quer ouvir. Amém. Isso quer dizer o quê? Se você fizer a conexão com aquele salmo que nós lemos, em todas as situações, olha só, ali em Salmo 107 foi falado de muitas situações ruins, né? Não é isso? De dificuldade. Mas em todas elas, o resultado final foi louvor. Está vendo? Então, coisa boa, no final, louvor. Coisa ruim, no final, louvor. Por isso, em tudo dai graças. Amém. Tá? Mas não é só isso. Porque Hebreus 13:16 fala da contínua prática do bem. Esse também é um sacrifício. E o versículo 16 diz: desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Isso quer dizer o quê? Quando você faz bem para alguém, isso é um sacrifício também que alegra a Deus. Então, não é só o louvor, é você fazer bem para alguém. E não só isso, aqui ainda fala mútua cooperação, isto é, ajudar uma a outra. É também um sacrifício que agrada a Deus. Amém. Então, amadas irmãs, vocês, no aspecto individual, no aspecto das suas experiências, vocês podem oferecer sacrifícios de louvor e ações de graça a Deus. Amém. Sempre. Segundo, coletivamente, fazendo bem uma a outra, fazendo bem para as pessoas. Mais um sacrifício que agrada a Deus. Amém.
e vocês se ajudarem mutuamente, mais um outro sacrifício. Então, 3 sacrifícios que agradam a Deus: louvor, fazer o bem e ajudar uma outra. Amém. Daí Deus vai olhar para vocês, amadas irmãs, e falar: eu me agrado de vocês. Amém. Eu fico contente com vocês. Então, neste final do ano, eu dou graças a Deus, porque ao longo do ano, na verdade, vocês ofereceram a Deus esses 3 sacrifícios, não é? Amém. De louvor ao longo do ano, fazer o bem ao longo do ano e ajudar umas às outras ao longo do ano. Amém. Que todas continuem assim. Amém. Não olhe só para si mesmas, mas pelo seu viver, pela sua cooperação com Deus. Deus fala: por meio de Cristo estou recebendo o sacrifício de vocês e eu estou alegre. Amém. Final do ano, Deus está alegre e nós estamos alegres. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Que o Senhor as abençoe. Amém.